Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, abraço aí no nome da minha cunhada Ivete. Quero abraçar aqui aos amigos Leonardo e Ayla pela chegada do Leonardo Filho. Abraço e parabenizo o senhor Cássio Gomes pela 14ª edição do Saliva, evento de grande importância cultural para o nosso município, e o evento está acontecendo. Mais tarde, com certeza, eu vou lá. Ainda bem que vai terminar cedo, né? Para a gente poder ir lá no Saliva. Senhor presidente, eu quero entregar ao senhor a minha solicitação de 30 dias de afastamento dos trabalhos do Legislativo para tratar de assuntos pessoais. No dia 27, eu faço 39 anos de casada. Todos os anos nós renovamos os votos do nosso matrimônio e, após os votos, nós viajamos. Mas, ao retornar, eu vou precisar de um tempo para, junto à equipe do Grupo Moriz, planejarmos o estande da nossa empresa, que vai participar da Feira Agropecuária do Piauí, em Teresina. Pela primeira vez, uma empresa daqui de Valença vai fazer parte do evento expondo. Eu também me comprometi com o Carlos Federal para ele assumir e se tornar um vereador de Valença. Vou logo esclarecendo que faço crítica, sim, à questão de suplentes, dizendo que custa caro aos cofres públicos. Nesse caso, antes que falem, esclareço que é um caso diferente. Não é o município que vai custear. Eu deixo de receber o meu salário de novembro, que será pago a ele. Aqui está o meu ofício. Depois o senhor me dá uma cópia. E quero dizer a vocês que a missão constitucional do vereador é a fiscalização. Falo isso porque todo o meu trabalho nessa casa é fiscalizar atos da gestão. Se em algum momento os vereadores da situação me colocam em lugar de inimigo, não me considero inimiga de vocês. Eu me considero defensora da minha cidade. Mas, se for necessário para defender o povo, criar inimizades, não tem problema. Fico com o povo. Digo isso porque, valencianos, quinta-feira passada, assistimos aqui, tive a curiosidade de contar. Foram 26 minutos de uma verdadeira tentativa de massacre contra a minha pessoa, efetuado por 3 vereadores. Na minha fala, citei exemplo do meu trabalho como fiscalizadora. Vocês puderam acompanhar a minha fala nas redes sociais, quem não ouviu. Assim, conterrâneos, peço licença para rebater as inverdades ditas aqui e responder a alguns amigos que, preocupados comigo, me enviaram mensagens de solidariedade. Não se preocupem, eu estou muito bem. Porque, valencianos, nessa situação, cabe muito bem a frase de Edna Figato que diz: a perseguição nada mais é do que uma homenagem que o invejoso presta a quem ele inveja. Valencianos, a mentira dita várias vezes, ela não vira verdade, mas ela pode gerar dúvidas. Assim, peço desculpas a vocês por mais uma vez ter que esclarecer alguns pontos nas várias mentiras ditas aqui na semana passada. Em relação à secretária da mesa, que, como sempre, ela sabe que eu respondo, não vem, eu não ia responder ela hoje, porque ou ela se faz de desentendida, ou realmente não consegue assimilar o que fala. Ela leu o que eu tinha acabado de explicar naquele dia. Diga-se de passagem, ela já não lê muito bem, e nervosa, aí é que não dá para a gente entender muito. As outras 2 me atacaram, simplesmente porque citei na minha fala um exemplo do meu trabalho de fiscalizadora, que foi o processo de devolução de recursos indevidos recebidos. A senhora Valmária, que fez uma cirurgia e não está aqui, mas deve estar assistindo, eu informo
que até então eu não tinha tido a curiosidade de olhar o processo de vocês. São 1.343 páginas. Minha função, ela encerra quando eu dou entrada no Ministério Público. Não sou eu que processo. Quem processa, faz o processo, é o Ministério Público. E foi ele que pediu o ressarcimento dos recursos aos cofres públicos. Interessante que eu não entendia a diferença de valores. Uns pagavam menos, outros pagavam mais. Mas, após olhar a documentação do processo, foi que vi que não era só o que recebiam no contra-cheque. Alguns recebiam um complemento de R$ 7.800 a mais. Ela também citou que existia um decreto feito pela ex-prefeita. Eu lembro que a publicação do decreto foi após a minha denúncia. O documento estava datado do dia 22/3/2017 e foi publicado 2 anos depois, senhor presidente, no dia 30/10/2019. Fraudaram o documento. Decreto este, que foi feito 2 anos depois, na tentativa de burlar a justiça. Só que, ao invés de ajudar, piorou a situação. Achei interessante é que, na defesa, a senhora Valmária, ela acusa o atual gestor de ter efetuado o pagamento dos ex-secretários que obedeceram à determinação judicial. Não pagou e parece ter ficado chateada com quem assim fez. Pelo que está na defesa dela, fico aqui me perguntando, será se o prefeito da cidade tem o conhecimento de que ela alega que foi perseguida por ele lá na defesa dela? Abre aspas, lá diz o seguinte: só quem pagou foram os ex-secretários ligados à administração pública. Fecha aspas. Inicia a citação pela sua esposa, presidente. É a primeira pessoa que ela cita lá. Vou perguntar à vereadora Lívia, que não está aqui hoje, qual foi o período que ela apoiou a gestão. Porque lá ela diz, em relação ao Leonardo, abre aspas, pessoa de expressão política notória da cidade, irmão da atual vereadora Lívia Nogueira, cujo sinaliza apoio governamental à base governista municipal. Fecha aspas. E segue falando individualmente de cada um que pagou. Ela disse que não me deve nada. É verdade. E eu em nenhum momento disse aqui que ela me devia. Como já frisei, fiscalizo a gestão. Porém, vocês, devem sim ao município. Foram acusadas em primeira instância. Recorrer não significa pagar. O débito continua. Aliás, ele cresce. Tem os juros e o custo do processo. Para ficar bem clara a gravidade no processo de vocês, o juiz diz o seguinte, que os ex-secretários ora réus, mesmo tendo conhecimento das irregularidades, receberam até o último centavo dos valores pagos ilegalmente. Repito, essa frase está no processo de vocês, proferida na sentença do juiz. Em forma de ataque, na fala dela, ela disse que tinha um processo contra mim aqui na Câmara. Já falei desse processo, mas vou repetir. Não é específico contra mim, é contra todos os vereadores que passaram pela gestão do senhor Nonatinho, incluindo aqui a vereadora Dilza, o presidente Benoni, vereadora Jeane e todos os outros que durante o período do senhor Nonatinho estiveram aqui. Vocês acham, gente, sinceramente, que o Nonatinho, como presidente da casa, iria me pagar dinheiro a mais? Iria pagar dinheiro a mais para a senhora vereadora Jeane? Parece até piada. Lembrando que, como falei, todos foram citados. O processo, ele não foi julgado, porém,
se o juiz acatar e julgar, e se disser que eu recebi recursos indevidos, podem ter certeza que eu não farei, não irei recorrer, porque eu só quero o que é meu por direito. E se tiver que devolver algo, irei devolver. Abrindo um parêntese, consultei meu advogado e ele falou que acredito que foi a mesma orientação de todos que aqui responderam, que nós não recorremos, nós respondemos, e a resposta foi essa, que todos estávamos corretos, até porque a diferença é bem, parece que era 20 ou 30 reais, algo assim, por mês, que não se dava para perceber em contra-cheques. Quanto à líder do prefeito, acredito que vocês já perceberam as atitudes ignômias dela contra a minha pessoa. Inicio sempre dizendo que eu sou soberba. Informo a Vossa Senhoria que, vindo essa palavra da senhora, ela, para mim, ela vai soar sempre como elogio. Eu ficaria preocupada se eu fosse chamada pela população de puxa-saco. Porque, segundo José de Anchieta Batista, o puxa-saco, ele é um sujeito desqualificado e sem dignidade, que se degrada sempre, mas a cada bajulação. É um traidor potencial. Ele não tem lado. Eu cito essa frase porque a semelhança é muito grande. Se não vejamos, quando o prefeito era o Valfredo Filho, a líder do prefeito não largava o seu pé. Em seguida, veio a senhora Ceissa Dias. Praticamente morava na casa dela. Atualmente, o novo endereço é na casa do atual prefeito. E já deve estar arquitetando para puxar o saco do próximo gestor. Repetiu várias vezes que eu nunca trabalhei e que eu deveria devolver os recursos do Fundeb. Só que esqueceu de dizer que durante o meu tempo de serviço no município, foram bem poucas as vezes que recebi na folha do Fundef. Já falei aqui que sempre estive em cargos comissionados. E o pagamento, todos sabem, que é efetuado pela pasta da portaria que você exerce. Nenhum momento fui secretária de Educação. E não vou repetir, até porque das poucas verdades que ela falou, esta foi uma, de que Valença me conhece e que também conhece ela. Das poucas vezes que fiquei na folha do Fundeb, foi exatamente quando a líder do prefeito foi minha chefe. Como sei o que é administração pública, tenho um documento assinado citando o acordo. Questões de dias, na sua gestão, fui chamada para assumir a 7ª GRE. Continuei na folha do Fundeb, porque fiquei em parceria com a senhora Valmária, como disse, tudo documentado. Documento esse assinado pelo irmão dela, que era prefeito, e pelo secretário estadual da Educação. No governo Ceissa Dias, saí da folha de pagamento porque optei pelo vencimento da Câmara. No governo atual, do atual gestor, quando acabou minha licença sem vencimento, retornei à folha do Fundeb, dei expediente no Joaquim Manuel. Agora aguardo minha aposentadoria, porém optei novamente pelo salário aqui da Câmara. A senhora desdenhou por várias vezes a profissão de professor, quando fala que eu nunca quis estar em sala de aula, como se a sala de aula fosse um castigo. Na minha concepção, é uma das profissões mais honrosas. Abro um parêntese para abraçar cada um pela passagem do nosso dia. E digo mais, colegas do município, ainda não conseguimos adentrar para descobrir sobre os precatórios, porque essas 3 vereadoras, que tanto falam de mim, votaram contra o nosso requerimento. Vocês acompanharam aqui. Retornando ao nosso assunto, quero dizer que aos 15 anos assumi minha primeira sala de aula no Colégio Ieda Lima Verde. Minha diretora era a senhora Lindalva Sampaio. No ano seguinte, pela minha responsabilidade, a escola particular, o Guri,
também me contratou. Aliás, vejo aqui nessa sala de leis 2 ex-alunas minhas, a minha cunhada Ivete e aqui a vereadora Jeane. Agora, o mais interessante foi a senhora citar que o povo ligado a mim não estava vindo para a Câmara, como se os dela lotassem a casa. Quero dizer para a senhora que até então eu nem tinha percebido. Fui conversar com alguns amigos e esses me disseram que prefere assistir às sessões em casa, porque lá, quando eu e a vereadora Lívia falamos, eles desligam a TV. Se estão aqui, eles têm que ouvir absurdos como defesa de agressores a mulheres, mentira contra vereadores da oposição e tantas outras bobagens. Se tiver dúvidas, é só perguntar aos meninos os índices de audiência após usarmos a palavra. Quanto à medida, como a senhora disse que eu estava em baixa, o lugar que a senhora frequenta é a casa do prefeito. E lá, se tiver quem me defenda, aí a coisa está muito preocupante para vocês. Informo a senhora que quem determina popularidade são as urnas eleitorais. Por 2 vezes, coloquei meu nome ao julgamento dos valencianos. E esses me concederam 2 vezes o honroso primeiro lugar. Já a senhora amarga hoje uma 4ª suplente, estando nessa casa porque o prefeito quer, não por querer do povo. Portanto, contra fatos, não se tem argumentos. E digo mais, se a senhora tiver como provar que eu devo ao Fundeb, entre na justiça, faça como eu. Ou, melhor, a senhora só diz aqui nessa casa, porque aqui nós temos imunidade parlamentar. Mas acredito que a senhora não tem coragem de dizer isso numa entrevista, porque não tem como provar. Mas eu posso dizer em qualquer lugar, inclusive nas entrevistas, que vocês devem ao município. Conterrâneos, enquanto isso, com o nosso trabalho de fiscalização, eu e a vereadora Lívia já prestamos grandes serviços a vocês. Posso citar aqui a reforma do matadouro público, que só está sendo reformado após nossa denúncia. Calçamento próximo ao SAMU, foi feito também após a nossa cobrança. Os desvios do café, que foi reduzido a 1/3. E para não me alongar muito, a correção, por último, do decreto da taxa de cobrança do terminal rodoviário. Ficarei afastada 30 dias da Câmara, porém estarei de olho nos trabalhos desta casa, porque o que eu faço aqui, eu faço com determinação e provas. Muito obrigada. Até o dia 20 de novembro, quando retornarei aos trabalhos do município.